Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo vamos conversar sobre média aritmética simples e resolver duas questões da VUNESP. Média é um conteúdo muito frequente nos concursos. Vocês vão perceber que as questões aqui até têm um pouco de semelhança na sua apresentação. E vale lembrar o conceito de média. A média aritmética simples de dois números A e B é A mais B divididos por 2. Então, na verdade, a gente vai somar todos os números que a gente tiver e vai dividir pela quantidade de números que nós utilizamos, que nós temos. Então, a média aritmética é entre 4 e 5, soma 4 mais 5 e divide por 2. Vai dar 9 divididos por 2, que é 4,5. Veja, média é sempre um valor. Então, não tem como a gente falar que em média vai de 10 a 14. Qual é a média? É um único valor. Então, você vai somar todos os valores que você tem, você vai dividir pela quantidade e vai chegar na média. O máximo que pode acontecer é você dizer que a média é aproximadamente 4,3, por exemplo. Mas falar que a média é de 4,3 a 10 não faz muito sentido, porque a média é um único valor, ok? Então, vamos às duas questões da VUNESP. Primeira questão. As tabelas a seguir apresentam valores dos salários dos cargos técnicos em duas empresas, A e B. Então, tem a tabela, tem o cargo e tem o valor. Observe que na segunda tabela está faltando dois valores. Dois valores de salários não constam na segunda tabela. No entanto, sabe-se que o salário do técnico 4 da empresa B é R$100 a mais do que o dobro do salário do técnico 2. Então, esse salário nós temos. Dado que a média aritmética simples dos salários dos 4 cargos técnicos da empresa B corresponde a 1,5, 1,5 vezes o valor da média aritmética simples dos 4 cargos técnicos da empresa A, é correto afirmar que o valor do salário do técnico 4 na empresa B. É muito confuso esse pedaço. Então, nós vamos por partes. Nós temos uma tabela com o salário da empresa A e da empresa B. Dali na empresa B está faltando uma informação. Então, eu vou resgatar essa informação. O técnico 4 tem o salário Z, que na verdade é o dobro do salário do outro colega, mais 100. Pronto. Então, eu já sei o salário do Z. Então, o salário, que era Z, né? 2x mais 100. Então, o salário dos técnicos da primeira está completa, da segunda ainda fica faltando o técnico 2. Daí, nós temos uma informação importante. A média simples dos salários da empresa B é igual a 1,5, 1,5 vezes a média da empresa A. Então, a média da empresa B é igual a 1,5 vezes a média da outra empresa. Então, o que nós podemos escrever? Que 2.000 mais x mais 3.900 mais 2x mais 100 divididos por 4. Isso é a média da B. É igual a 1,5 vezes a média da A. E qual é a média da A? 1.800 mais 2.000 mais 2.500 mais 3.300 divididos por 4. Vamos organizar essas coisas. O 2.000, o 3.900 e o 100 nós podemos somar. Então, dá 6.000 mais 3x divididos por 4. Já do outro lado, primeiro eu vou somar tudo aquilo, 1.800 com 2.000, com 2.500, com 3.300. Então, vai ficar assim, 1,5 vezes 9.600 divididos por 4. Bom, aqui, o primeiro membro da equação eu vou copiar, tá? Agora, o segundo, que é 1,5 vezes 9.600 por 4, você pode dividir 9.600 por 4. E o resultado você multiplica por 1,5. Então, vai dar 3.600. 3.600 sobre 1, inclusive. Mas aqui nós já falamos em outros vídeos sobre proporção. Numa igualdade, duas razões. Nós podemos multiplicar. Como assim? 6.000 mais 3x vezes 1 é igual a 4 vezes 3.600, que dá 14.400.
Agora, passa os 6.000 para o outro lado, não esquece do sinal. Você vai descobrir que 3x é igual a 8.400. Então, x é igual a 2.800. Só divide por 3. Bom, não tem essa resposta. Sim, porque o que o enunciado te pede? O salário do técnico 4. E o técnico 4, ele ganha o dobro do salário do técnico 2 mais 100. E quanto que o técnico 2 ganha? 2.800. Então, é 2.800 vezes 2, 5.600, mais 100. Portanto, 5.700. Agora, antes de mudar para a próxima questão, observe que aqui temos uma estrutura que traz uma tabela, o enunciado e as alternativas. Olha a estrutura da próxima questão. São parecidas, são da mesma banca. Então, se eu tivesse que apostar aqui num formato de questão para a média, vai ser usando uma tabela. Essa é um pouco mais trabalhosa do que a primeira, tá? Mas não é difícil, vamos lá. A tabela a seguir mostra o tempo gasto no atendimento de cada paciente no pronto-socorro de um hospital. Observe que eu tenho 11 pacientes que demoraram 1h e 15 minutos para serem atendidos. Eu tenho 5 pacientes que foram atendidos em 50 minutos, 3 pacientes com 2h e 30 e assim por diante. Considerando o tempo gasto no atendimento desses 30 pacientes, a média aritmética simples no atendimento do paciente. Média, eu vou somar todos os tempos e vou dividir pela quantidade, certo? É isso. Mas vamos voltar ali na tabela e observe que temos horas e minutos. Quando a gente tem horas e minutos, isso dificulta um pouco os nossos cálculos. É melhor a gente deixar tudo em minuto ou tudo em hora, mas vai ser mais fácil se a gente passar tudo para minuto. Então, como 1h tem 60 minutos, ali onde tem 1h e 15, eu vou escrever 75 minutos. São 60 minutos de 1h e mais 15 minutos que já estavam lá, 75 minutos. A segunda linha, 50 minutos, eu não vou mexer. Na terceira linha, são 2 horas. 2 horas tem 120 minutos, mais 30, 150 minutos. Terceira linha, 3 horas. Cada hora tem 60 minutos. Então, 180 minutos mais 30 minutos. E por último, eu tenho 100 minutos, porque é 60 da hora mais 40. Então, agora eu vou escrever aqui do lado a média. Como que eu vou calcular essa média? Eu vou pegar o tempo do primeiro paciente, mais o tempo do segundo, mais o tempo do terceiro, mais. Vou somando os tempos. E depois eu divido pela quantidade de pacientes. Certo? Mas agora me diga, quantos pacientes eu tenho ali? Eu não tenho 5 pacientes, que são 5 linhas. Eu tenho mais, porque na primeira linha está me dizendo que 11 pacientes ao longo daquele dia, 11, demoraram 75 minutos. Então, na hora que eu for calcular a média, eu tenho que fazer 75 mais 75 mais 75 mais 75, 75, 11 vezes. Então, eu vou escrever que a média vai ser igual a 11 vezes 75, porque são 11 pacientes. Já na segunda linha, são 5 pacientes a 50 minutos cada, mais 5 vezes 50. E o próximo, são 3 pacientes de 150 minutos, 3 vezes 150. O próximo, 7 pacientes de 210, então 7 vezes 210. E para terminar, 4 pacientes de 100 minutos. E mas eu tenho que dividir pela quantidade de pacientes. Quantos pacientes eu tenho ao todo? Eu tenho 11 mais 5 dá 16, com mais 3 dá 19, com mais 7, 26, com mais 4, 30 pacientes. Então, eu vou dividir tudo isso por 30. Essa é a média. Se eu calcular tudo isso, eu chego na resposta. Então, vamos lá. Qual é a média? Vou somar tudo, então eu só multipliquei, vou dividir por 30. Isso aqui vai dar um problema para nós. 3.395 divididos por 30. Por que eu falei que vai dar um problema? Porque se você dividir 3.395 por 30, 3.395 divididos por 30, isso vai dar um número com vírgula. Vai dar 113, alguma coisa.
E quando a gente está trabalhando com hora, minuto, segundo, não tem vírgula. Inclusive, olha as respostas, olha as alternativas, não tem vírgula ali. Então, o que eu vou fazer? Esse 3.395 são os minutos que eu somei, não são? Veja, lá em cima, quando eu juntei lá 75 minutos e tal, isso é que resultou 3.395. Então, isso são minutos. E eu não estou conseguindo dividir os minutos por 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para segundos. Mas aqui você tem que saber que 1 minuto tem 60 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, da mesma forma que 1 hora tem 60 minutos, tá? Então, eu vou passar tudo isso para segundos. Como que eu faço? Multiplico por 60. Então, agora, a diferença é que o 3.395 estava a unidade de minutos. E agora, o 203.700, a unidade são segundos. São 203.700 segundos. Se eu dividir por 30, eu encontro a quantidade de segundos. Por isso eu escrevi por extenso. Então, tá bom. Em média, cada paciente demorou 6.790 segundos. E não tem essa resposta. O que eu preciso fazer? Preciso descobrir 6.790 segundos. Quantas horas tem ali, quantos minutos e quantos segundos? Como que a gente faz isso? Não é difícil, mas assim, vamos separar o exercício em algumas etapas. A primeira etapa da questão era calcular a média. Então, isso demonstra, você chega no 6.790, demonstra que você conhece o conceito de média. Agora, nós estamos falando de conversão de unidades, de medidas de tempo. Se você tem dúvidas sobre isso, pesquise aqui no canal sobre um vídeo que fala de conversão de unidades de medida, diferentes unidades de medida. Ele está na playlist dos Correios. Lá você vai encontrar um vídeo específico sobre unidade de medida que fala sobre a conversão, tá? Então eu vou só retomar rapidinho. Eu tenho 6.790 segundos e quero passar isso para horas e minutos. Como eu faço? Eu vou pegar os 6.790 segundos e vou dividir por 60. O resultado vai ser a quantidade de minutos e o resto vai ser os segundos. Então, você não usa vírgula nessa divisão. Você simplesmente divide 6.790 por 60. Vai dar um número de minutos e o resto são os segundos. Mas eu não quero só minutos. Se você olhar nas respostas, tem horas, minutos e segundos. Então, eu preciso achar as horas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa quantidade de minutos que eu encontrei e vou dividir novamente por 60. Agora sim, o resultado que eu encontrar dessa divisão está em horas, o resto são os minutos, tá? E cadê a minha resposta? Onde que eu vou encontrar a resposta? Vai ser aqui, ó. Esse último valor que você encontrou de horas, junto com os minutos que estão no resto e juntos com os segundos que estão no resto, tá? E a resposta que você vai encontrar aqui é 1 hora, 53 minutos e 10 segundos, portanto, letra C. Fico por aqui, bons estudos!